Oi, pessoal. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Oi, meu povo. Espero que vocês estejam bem. Sejam muito que bem-vindos aqui para mais uma aula, onde nós iremos aprender uma coisa bem simples, que o próprio nome já fala, Simple Present, tá? É o primeiro tempo verbal no inglês em que a gente vai estudar. Ele realmente é como o pé da letra já fala. Ele é simples. Ele é o presente simples, tá? Então já pega o seu papel, já pega a sua caneta, pois iremos ter bastante anotações aqui. Fique preparado também para você tirar bastante print de tela, que também vai ser necessário, caso você não seja tão adepto do velho papel e da velha caneta, tá? Então, sem mais demoras, vamos começar a aula de hoje. Começando com o objetivo da aula. Qual que é o objetivo da aula? Será compreender o uso do presente simples e como o verbo to do é utilizado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. Uma das dúvidas bem simples dos alunos é: quando que eu uso o verbo to do? Quando que eu uso o verbo to do no presente simples? Quando eu estiver falando sobre alguns fatos, coisas da minha rotina. Como assim fatos? The sky is blue. Um exemplo bem tradicional que a gente usa. O céu é azul. The sun is yellow. O sol é amarelo. Claro que o sol não é amarelo, mas vamos supor que seja. The sun is a star. O sol é uma estrela. Aqui o exemplo ficou bem mais comum, ficou bem mais simples, mais real. Então, esses dois aqui é um fato, é uma verdade, é uma lei universal, tá? Mas eu também posso falar sobre hábitos meus ou sobre coisas da minha rotina. I go to the gym every day. Eu vou à academia todo dia. Como assim? Eu vou não é futuro? Não. Eu vou todo dia. Eu estou falando de um fato que eu faço repetidamente, repetidas vezes, tá? Como, por exemplo, I sleep every night. Eu durmo todas as noites. Eu durmo bem todas as noites. I sleep well every night. I work out a lot. Eu treino muito, eu malho muito, tá? No sentido de academia, de treinar, de malhar. Isso aqui é uma rotina minha, isso aqui é um fato sobre mim, isso aqui é um hábito meu. Deixa eu ver outro exemplo. I eat too much. Eu como demais. Outro fato sobre mim. Outra coisa comum sobre a minha pessoa, tá? Então, quase sempre vai seguir essa lógica, esse raciocínio. Quase sempre vai ser um fato ou quase sempre vai ser algo da minha rotina, tá? Nunca vai passar sobre isso. Nós, assim como no vídeo do verbo to be, nós iremos seguir uma estrutura. A frase ela vai seguir uma estrutura específica, tá? Vai seguir uma estrutura em que vai ser obrigatório ter todos esses elementos na frase, ok? Para a afirmativa vai ter uma estrutura, para a negativa vai ter outra estrutura e para a interrogativa vai ter outra estrutura. Sempre vão ser estruturas fixas, tá? A primeira estrutura vai ser o sujeito, mais o verbo to do, mais o complemento. A segunda vai ser a forma negativa, sujeito, mais verbo to do, mais o not, mais o complemento. E a interrogativa, verbo to do, mais sujeito, mais complemento, tá? Um adendo aqui, o verbo to do sempre vai ser um verbo auxiliar. Ele é aqui não vai sair a palavra. Ele é comum de ser usado como um verbo auxiliar. O que seria verbo auxiliar? Vocês sabem responder o que seria verbo auxiliar? Ele auxilia no tempo verbal
da frase. Ele vai estar realmente ali no pé da letra, indicando o tempo verbal da frase, o tempo verbal de determinado assunto, tá? Vamos entender melhor. Como no exemplo acima, the sky, aqui eu usei o verbo to be, tá? Um erro meu que eu não notei. Aqui eu usei o verbo to be, mas um adendo. O verbo to be, ele também é usado no presente simples, tá? Porém, ele vai ser diferente, certo? Aqui, a gente vai ter o verbo to do no presente, sujeito mais verbo to do mais complemento. O verbo to be vai ser semelhante. A única diferença é que a gente vai usar o verbo to be ao invés do verbo to do, tá? Fiquem bem atentos quanto a isso, ok? Verbo to do é verbo to do, verbo to be é verbo to be. A estrutura da frase vai ser a mesma, a diferença é apenas o auxiliar. Um vai ser o auxiliar to be, outro auxiliar vai ser o to do, tá? Mas o restante dessas outras frases estão corretas. A gente tem um sujeito, a gente tem um verbo, a gente tem o complemento, tá? Vamos aqui entender. Verbo to do, deixa eu escrever aqui no cantinho. Verbo to do significa, o do significa fazer. Fazer o quê? Fazer algo. Verbo to do indica também alguma ação, tá? Então, por exemplo, I go to the gym. O I é o sujeito. O go é o verbo to do da frase, porque ele indica uma ação. Ele indica que eu faço algo, no caso, ir para academia. E to the gym é o complemento. Complemento é tudo aquilo que complementa a estrutura da frase. Tudo aquilo que traz sentido para a frase. Claro, eu posso ser bem mais específica. Eu posso dizer que esse to aqui ele é um conectivo entre um elemento da frase e outro. Eu posso dizer que esse the aqui é um artigo. Eu posso dizer que gym é um substantivo. Mas eu posso simplesmente resumir essas três palavras em complemento. Certo? Espero que tenham entendido até aqui. Eu vou repetir aqui a ideia do sujeito. I go to the gym. Sujeito I go, verbo to do, to the gym, complemento. Sujeito I do not go to the gym. Eu não vou à academia. Aqui vai funcionar de uma forma diferente, tá? A gente vai ter o verbo to do e vai ter o not como adicional. Porém, bastante atenção. É algo que não está aqui nessa fórmula. Mas sujeito vai ser o I. Sujeito vai ser o I. O verbo to do vai ser a própria letra, a própria palavra do. O not vai ser o próprio not. E o go vai ser um verbo adicional aqui. To the gym é o complemento, tá? Então, nós podemos reescrever a estrutura dessa frase como? Deixa eu aumentar aqui a tela. A gente pode reescrever a estrutura da frase como sujeito mais to do mais not mais principal mais complemento. Lembra que a gente vai ter aqui o verbo. Opa, agora fugiu da minha cabeça o verbo auxiliar. O verbo auxiliar vai ser o to do, correto? To do vai ser o verbo auxiliar. Deixa eu pintar aqui de outra cor para vocês entenderem.
o verbo to do vai ser o verbo auxiliar. Se o verbo to do vai ser o verbo auxiliar, existe outro tipo de verbo? Sim, existe outro tipo de verbo, que vai ser o que a gente chama de verbo principal, tá? O verbo principal, como o nome já diz, é o verbo que tem como ideia principal dar sentido à frase, tá? No caso aqui seria o go. Deixa eu ver se eu excluo aqui para ficar mais bonitinho de vocês visualizarem. Go. Do not. Opa. Ó, deixar mais bonitinho aqui para vocês visualizarem. Quase não sai, ó. Deixar bem colorido para vocês entenderem, tá? Not, not, not. E o restante é complemento, tá? Complemento. Sujeito. To do mais not, mais principal mais complemento. Lembrando que o to do é igual ao verbo auxiliar. Aqui, ó. To do igual ao verbo auxiliar. E temos também o verbo principal. Verbo auxiliar a gente chama de auxiliary verb. Verbo principal a gente chama de main verb no inglês, tá? Aqui na frase, vamos lá. I go to the gym. A gente vai ter sujeito mais o to do. Agora eu sei que o to do eu posso chamar de verbo principal, main verb, mais o to the gym, que eu posso chamar de simplesmente complemento. A gente vai ter também a forma negativa. I do not go to the gym, em que o sujeito é I, o do not é o auxiliary verb, go é o main verb e o to the gym é o complemento. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso pra cá. Tá, consegui mais ou menos. E temos a forma interrogativa. Na forma interrogativa, a gente vai ter o verbo to do, como do I go to the gym? É muito estranho eu perguntar para mim mesmo se eu vou para academia. Então, é mais comum eu perguntar para outra pessoa. Do you go to the gym? Você vai à academia? Então, aqui a gente vai ter o auxiliary verb. Depois vamos ter o sujeito, ou subject no inglês. Depois vamos ter o verbo principal. Depois vamos ter o complemento, tá? Outra coisa que nós também iremos ter. Isso aqui vai ser a forma afirmativa. Esse aqui vai ser a forma negativa. Vamos fingir que aquilo é um A e isso aqui é um N. E temos a forma interrogativa. Também vamos ter a forma interrogativa negativa. Por exemplo, você não vai à academia? Você não vai para a academia? Você não vai à academia? Do you not go to the gym? Ou podemos abreviar e ficar don't you go to the gym? Tá? Isso aqui é uma interrogativa negativa.
tá? É uma interrogação em forma de negação, uma negação em forma de interrogação, tá, pessoal? Isso aqui é bem simples. Vai seguir o, o verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento. Só que o verbo auxiliar ele vai estar junto com o not. Aqui vai ser um pouco diferente. Vai ser o verbo auxiliar, will, not, verbo principal, complemento. Só vou mudar a ordem, mas vai ser praticamente a mesma coisa. Recapitulando, na frase afirmativa, vamos ter o sujeito mais verbo to do, que pode ser chamado de verbo principal, mais o complemento. Negativa, sujeito mais verbo to do, que pode ser chamado de principal, mais o not, mais o complemento, tá? Mais o verbo auxiliar, que seria o do not. E o principal, o verbo go. Interrogativa, vai ser o verbo to do, que a gente chama de verbo auxiliar, mais sujeito, mais complemento. Talvez tenha ficado confuso na forma negativa e na negativa interrogativa, mas vamos recapitular de novo. Sujeito, negativa, mais o verbo auxiliar, que seria o do not, do mais not, que é o verbo to do na negativa, mais o verbo principal, go, mais o complemento. Então, vamos aqui para exemplos que vai ser melhor a fixação, tá? I work every day from 9 a.m. to 5 p.m. Eu trabalho todo dia das 5 da manhã até das 9 da manhã até as 5 da manhã. I é o sujeito, work é o verbo principal, every day vai ser aqui o complemento. Every day from 9 a.m. to 5 p.m. Lembrando que no inglês eles seguem o formato de 12 em 12 horas. Então, a gente segue o formato de 24 horas. Se eu quiser dizer que eu trabalho das 9 da manhã até as 5 da tarde, aqui pra gente eu falo 9 da manhã até as 17 horas. É comum falar assim, mas para eles não. 9 da manhã até as 5 da tarde. 9 a.m. to 5 p.m. Comum dizer que AM é um macete, tá? Isso. AM é antes do meu dia, PM é pós meu dia, tá? She plays tennis on Sundays. Ela vai ser o sujeito. Plays vai ser o joga. Tennis on Sundays vai ser o restante. Seria o que a gente chama de complemento. Substantivo, preposição, substantivo também, tá? We go, nós, go to the gym after work. Nós vamos à academia depois do trabalho. We go, nós vamos to the gym after work. Então aqui nós temos sujeito, verbo principal, complemento. He reads books before bed. Ele, reads, lê livros, books, before bed, antes de dormir. Ele lê livros antes de dormir. They study, eles, study, estudam inglês toda noite. English every evening. They study English every evening. Eles estudam inglês toda noite, certo? Em amarelo, para vocês não se confundirem, em amarelo vai ser o sujeito, em verde vai ser o verbo principal, em azul vai ser o complemento. Bem simples aqui de vocês entenderem. My parents live in a small house. Meus pais vivem em uma casa pequena. I
always drink coffee in the morning. Eu sempre bebo ou eu sempre tomo café pela manhã, certo? Deixa eu colocar aqui verde, drink. Coffee in the morning vai ser o complemento. Esse always eu vou pôr como rosa aqui. O always, pessoal, ele é diferente porque ele é um advérbio. Ele é um advérbio de frequência, tá? Ele sempre vai vir antes do verbo. Ele vai ficar entre o sujeito e o verbo. Então, ele é uma exceção aqui. She travels to New York every summer. Ela viaja para Nova York todo verão. She travels to New York every summer. Simples, simples, simples. The store opens at 8 a.m. A loja abre às 8 da manhã. Opens. Lembrando que a gente coloca um S no final do verbo se você estiver se referindo a ele ou ela no singular. Eu estou me referindo à loja, então ao feminino de uma coisa no singular. E eu vou colocar o S, seguindo aquela regra do inglês, da gramática, tá? We have dinner together every night. Nós jantamos. We have dinner together every night. Nós jantamos junto. Nós jantamos juntos todas as noites. Agora aqui as partes negativas. I, sujeito. Don't, não. Like, gosto. To eat vegetables. Eu não gosto de comer vegetais. Em amarelo, sujeito. Em verde, o verbo auxiliar. Em azul, o verbo principal. Em rosa, o complemento. She, ela. Doesn't, não. Go, vai. To the gym in the evening, para a academia de noite. We don't travel often, ou we don't travel often. Nós não viajamos com frequência, tá? Nós não viajamos frequentemente. Hoje a garganta demorou um pouco para travar. Mas vamos aqui continuar. He doesn't watch TV at night. Ele não assiste TV à noite, certo? He doesn't watch TV at night. Aqui, pessoal, se isso aqui, esse coloridinho, esse bonitinho aqui, tiver ok, dê para vocês entenderem a partir das cores, podem tirar print, tá? Podem printar a tela, o que for, contanto que vocês entendam dessa forma. They, eles. Don't, não. Play, jogam. Video games during the week. Videogames durante a semana. They don't play video games during the week. Eles não jogam videogame durante a semana. Eu, don't, não. Read, leio. Opa, que foi tudo errado aqui. The newspaper every day. I don't read the newspaper every day. Eu não leio o jornal todo dia ou todos os dias. She, ela, doesn't study, não estuda English, inglês, dos finais de semana ou no final de semana. We,
nós, don't, não, eat, comemos, meat, carne. We don't eat meat. Nós não comemos carne. He doesn't work on Fridays. Ele, he, doesn't, não, work, trabalha, on Fridays, nas sextas-feiras, ou na sexta-feira. Nas sexta-feiras, não faço ideia como é o plural de sexta-feira, mas é no plural porque está com S aqui. Nas sextas, ele não trabalha nas sextas. He doesn't work on Fridays. Vamos aqui continuar. A falta de gramática não vai me atrapalhar. They don't visit their grandparents often. Eles não visitam seus avós com frequência. Com muita frequência, frequentemente. Prepare o print da tela. Tirem print, pausem o vídeo. Se vocês não entenderam algo, se vocês perderam a pronúncia de algo, volta um pouco o vídeo. Vale a pena vocês escutarem novamente, tá? Aqui vai seguir a mesma lógica. Do vai ser o auxiliar. You vai ser o sujeito. Like, principal. Chocolate vai ser o complemento. Does. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Does he, ele, like, play, joga futebol? Futebol toda semana. Football every weekend, tá? Só para ser mais rápida, eu já vou grifando aqui e vou trazendo a tradução para vocês. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Acredito que é aqui. 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 Vamos lá entender melhor. Do they live in this neighborhood? Eles moram nesse bairro. Eles moram nessa vizinhança. They, sujeito, no plural. Eles ou elas, tá? Live, morar ou viver. Vai ser o verbo principal, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos pintar isso aqui, pintar isso aqui, pintar isso aqui, pintar isso aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Does she work at a hospital? Ela trabalha em um hospital? Recapitulando. Em verde, o verbo auxiliar. Em amarelo, o sujeito. Em azul, o verbo principal. Em rosa, o complemento. Do you go to the park on Sundays? Você vai ao parque nos domingos? Does your brother study at the university? O seu irmão estuda na universidade? Do we need to buy more milk? Nós precisamos comprar mais leite? Does it rain a lot in your city? Chove muito na sua cidade? Do you speak French? Você fala francês? Does she drive to work every day? Ela trabalha. Ela dirige para o trabalho todo dia, tá? Negativa. Opa, interrogativa, negativa e afirmativa. Aqui está erradíssimo, não é negativa, tá? Só vim perceber agora. Vai ser interrogative. Vai ser interrogativa. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos dois diálogos entre duas pessoas. No primeiro é Ana e Lucas.
Do you play basketball? Yes, I do. I play every Saturday with my friends. That's great. Does your sister play too? No, she doesn't. She prefers swimming. Aqui nós temos uma pergunta no presente simples. Você joga basquete? Sim, eu jogo. Por que que ele não responde yes, I play? Quase que minha garganta vai de arrasta agora. Mas nada vai me abalar. Aqui, o verbo auxiliar é o do. Logo, eu preciso responder com do para que a minha resposta entre em concordância com a pergunta, tá? Deixa eu ver o que mais. Acredito que tranquilo até esse diálogo aqui. Does she speak English? Yes, she does. She speaks very well. Ela fala inglês? Sim, ela fala. Ela fala muito bem. Não está nada fácil hoje, pessoal. Está tudo péssimo com a minha voz, mas vamos fingir normalidade, tá? Vamos fingir que está tudo bem. Clima seco, quando chove, é péssimo, principalmente para quem já tem disposição para esses problemas, né? Enfim, vamos deixar com que nada me abale, com que nada atrapalhe a aula. Estamos perto Estamos perto de acabar. Vamos lá. Does she speak English? Ela fala inglês? Yes, she does. Ela. Calma. A garganta está quase falhando de novo. E tem um mosquito super chato me rodeando. Does she speak English? Tentativa número 3. Vamos lá. Ela fala inglês? Sim, ela fala. Yes, she does. She speaks very well. Ela fala muito bem. Does she teach English? No, she doesn't. She works as a translator. Ela ensina inglês? Não, ela não ensina. Ela trabalha como uma tradutora. Agora minha voz está super rouca. Eu acredito que 2 copos de água resolveriam. Mas como não tem copo d'água no momento, vamos usar a saliva como alternativa, tá? Não está funcionando. Mas vamos prolongar aí por mais uns 10 minutinhos. Vamos conseguir. Fé no Pai, que o inimigo cai. Ok? A secura na garganta sai. Ó, aqui eu usei does, respondi com does. Aqui eu usei does, como a minha resposta é negativa, eu usei does not. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Yes, I love it. Sim, eu gosto. Eu poderia falar yes, I do? Sim. Eu posso falar yes, I love it? Pode também, tá? O mais comum é você falar yes, I do. Sim, eu gosto. Mas se você quiser falar mais do que o verbo fala, você pode usar outro verbo. Do you. Por exemplo, do you like hamburger? Yes. I think I think that hamburger is amazing. Você gosta de hambúrguer? Sim, eu acho hambúrguer maravilhoso. Então, sempre que você tiver uma ideia além do verbo que foi perguntado, você não precisa necessariamente usar o yes I do, no I don't. Acho que deu para entender. What kind of pizza do you prefer? Que tipo de pizza você prefere? I prefer pepperoni, but I also like vegetarian pizza. Eu prefiro pepperoni, mas eu também gosto de pizza vegetariana. Does your mom cook dinner every day?
Yes, she does. She loves cooking. Sua mãe prepara jantar todo dia? Sim, ela prepara. Entrando em concordância, tá? Aqui é does your mom? Yes, she does. Elevando ao mesmo nível. What does she usually make? O que ela normalmente faz? She makes pasta, soup, and salad mostly. Ela cozinha macarrão, sopa e, na maioria das vezes, salada. E aqui o último diálogo. Does your dad go to the gym? O seu pai vai à academia? Yes, he does. He goes every morning before work. Sim, ele vai. Ele vai toda manhã antes do trabalho. Wow, that's impressive. Does he train for long? Nossa, isso é impressionante. Ele treina há muito tempo? Yes, he usually trains for an hour. Sim, ele normalmente treina por 1 hora. Aqui eu usaria o verbo work out ao invés de train, porque train é também a palavra trem, tá? Trem do trem mesmo, da linha de trem. Mas, enfim. Aqui nós vamos ter uma parte interpretativa e logo abaixo vamos ter a tradução e também algumas perguntas para serem respondidas, tá? Vamos aqui ler junto comigo, se a tosse me permitir. Sarah is a teacher. De antemão, já prepara o print de tela, caso você ache importante. Dá um pause nesse vídeo, tenta ler por si mesmo, tenta entender o que você acabou de ler. Pode falar em voz alta, pode ser mentalmente. E aí compare com o que eu vou ler, compare a pronúncia e compare a tradução que a gente vai ver. Sarah is a teacher. She works in a high school in the city. Every day, she teaches English to her students. Her class starts at 8 a.m. and she finishes at 3 p.m. Sarah lives in a small apartment near the school. She loves to read books, especially novels. After work, Sarah goes to the gym. She exercises for an hour, and then she goes home. In the evening, she makes dinner and watches TV. On weekends, Sarah usually spends time with her friends or goes for a walk in the park. She enjoys her life and her job. Agora a tradução. Sarah é professora ou Sarah é uma professora. Ela trabalha em uma escola secundária na cidade. High school é ensino médio, tá? Estamos quase lá, estamos quase acabando. Fé no Pai, que o fim do vídeo sai. Ela trabalha numa escola de ensino médio na cidade. Todos os dias, ela ensina inglês para seus alunos. A aula dela começa às 8 e termina às 15, como eu falei. Aqui é formato de 24 horas, lá é de 12 em 12. Sarah mora em um pequeno apartamento perto da escola. Ela adora ler livros, especialmente romances. Depois do trabalho, Sarah vai para a academia, se exercita por 1 hora e depois vai para casa. À noite, ela faz o jantar e assiste TV. Nos fins de semana, Sarah geralmente passa o tempo com seus amigos ou vai caminhar no parque. Ela gosta de sua vida e de seu trabalho. Então, aqui para a primeira pergunta. What does Sarah do for a living? O que Sarah faz da vida, praticamente? Com o que a Sarah trabalha? Sarah is a teacher. Eu posso colocar o nome do sujeito ou o sujeito em si. What time does Sarah's class start? Her class starts at 8 a.m. A aula dela começa às 8 da manhã. Where does Sarah live? Onde a Sarah mora? Ela mora em um apartamento pequeno. She lives em um apartamento pequeno próximo da escola. Parece que eu levei 5 agulhadas na garganta.
Mas não, pessoal, é apenas o clima seco, tá? What does Sarah do after work? O que a Sarah faz depois do trabalho? Ela, depois do trabalho, se exercita por 1 hora. She goes to the gym. She goes to the gym. How does Sarah spend her weekends? Como a Sarah passa seus finais de semana? She spends time with her friends or goes for a walk. She spends time with her friends or go for a walk in the park. E no parque, tá? Então, pessoal, antes que eu fique totalmente sem voz, thank you very much. Muito obrigada pela sua participação. Aos que assistiram a aula até aqui, muito obrigada, tá? Eu vou deixar como homework isso aqui, tá? Ó, eu quero que vocês tirem print disso aqui. Caso vocês tenham assistido o vídeo até essa parte, eu quero que vocês tirem print, tá? Tirem print, leiam para si mesmo, tentem entender ao máximo o que vocês acabaram de ler, traduzam esse texto e tirem print também dessas questões. Tentem respondê-las da mesma forma que eu respondi as questões da Sarah, tá? Esse vai ser um pequeno homework para vocês. A gente até faria, mas para não ficar totalmente muda e não ficar impossibilitada para a próxima aula, vamos deixar quieto, tá? Mas, de antemão, muito obrigada. Desculpa, tá? Realmente, não é culpa minha esse clima péssimo que está fazendo aqui. Então, só um copo d'água me salvaria, que é justamente o que eu vou fazer agora. Agradeço muito pela atenção de vocês e até a próxima aula.